Fala pessoal, vamos embora para mais uma edição do De Olho Neles e desta vez a gente vai saber tudo sobre o Internacional que enfrenta o Sport neste domingo. Então roda a vinheta que a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Fala pessoal, vamos embora para mais uma edição do De Olho Neles, aquele quadro semanal que a gente tem aqui no canal para trazer convidados que cobrem os clubes que vão enfrentar o Sport no Campeonato Brasileiro. Então, peço para você que chegou até aqui se inscrever, deixar o like, claro, compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar. Bom, para hoje, a gente tem um cara aqui muito especial, está aqui na tela agora, o Leonardo Sonda, setorista do Inter pela Rádio Bandeirantes, sabe tudo do Inter também tem o canal dele no YouTube. Léo, primeiramente, seja bem-vindo ao canal, prazer ter você aqui, meu velho. Valeu, obrigado, Lucas, pelo convite. Fico muito feliz de poder ser lembrado para falar do Inter e vamos aí trocar essa resenha, porque amanhã tem jogo importante para ambos os lados, né? Mas o Sport acho que um pouquinho mais desesperado nesse sentido, né? Pouquinho não, Léo, muito, muito, muito desesperado. Bom, dando um contexto aqui antes da gente entrar mais diretamente na partida, né? O Sport ainda não venceu no campeonato, tem apenas 2 pontos conquistados em 27 disputados, é o pior início de campeonato do Sport da história, igualou 1973. Então, assim, é um cenário desesperador e que o clube vai tentar reverter, começar uma reversão, quem sabe, a partir deste domingo. Bom, queria agora trazer para a tela, o Inter já está aqui, no Recife, e vem com a equipe bem mesclada, a gente vai falar disso aí daqui a pouco, mas queria te fazer uma pergunta assim, Léo, bem mais genérica, como é que chega o Inter para enfrentar o Sport? O Inter passou na Copa do Brasil, com 3 pênaltis perdidos. Confesso que eu não lembro a última vez que tinha visto um jogo com tantos pênaltis perdidos, mas passou tranquilo e agora vem encarar o Sport, vem com muitas reservas, já que tem Libertadores no meio da semana, enfim. Traz esse panorama geral da gente aí para a gente de como chega o Inter, por favor. Bora lá, Lucas. Depois eu vou falar até, a gente vai falar, claro, sobre os desfalques, né? O Inter vem bastante modificado, como tu falou, mas sobre o momento, é um momento de pressão. E eu não sei se isso chega, por exemplo, a vocês aí em Pernambuco, se chega também na imprensa do centro do país, mas o momento do Inter, ele é muito diferente do início da temporada, onde o time tinha um bom futebol, onde o time tinha um 11 inicial sólido, o Roger sabia quais eram os titulares, hoje não. Hoje o Inter é um time bem mais irregular, é um time que toma muitos gols, que vem sofrendo bastante defensivamente e vem sendo cobrado. Tanto é que nos últimos jogos o Inter quase correu o risco de ficar de fora da Libertadores. Teve lá um jogo muito importante contra o Nacional em Montevidéu, conseguiu a vitória e isso que deu uma sobrevida ao Inter nessa competição. Mas o que a gente pode falar, Lucas, principalmente, e aí acho que pode ser o foco também do nosso papo aqui, porque o Inter, principalmente ano passado, quando ele tinha uma competição apenas para jogar, que era o Campeonato Brasileiro, ele foi muito bem. E ele fez bons jogos, para alguns poderia até ter disputado títulos se tivesse acordado um pouquinho antes no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas o time desse ano, apesar de não ter mudado tanto assim em relação às peças, é um time que está focado em 3 competições. Então, claramente dá para ver assim que o elenco não dá conta da disputa dessas 3 competições. Não é, por exemplo, um elenco de Palmeiras, de Flamengo, de Botafogo, até vou colocar o Corinthians, mas também já tirando essa lista o Corinthians, não é um elenco que consegue suportar essas 3 competições. Então, como o Roger começa a mudar para descansar alguns jogadores, para dar oportunidade a outros, o nível do time cai bastante e é por isso que a gente está vendo esse momento bastante irregular do Inter nessa temporada. Pois é. E assim, o trabalho do Roger,
ele deu uma oscilada, né? Você bem trouxe aí. Até se a gente... É muito louco isso aqui no futebol brasileiro, né? Assim, é até um debate para a gente passar horas discutindo. Que, assim, o Roger, há alguns meses, teve o nome, assim, ligado a uma possível vaga na seleção, né? Algumas pessoas querendo e tal. E depois, com o momento de oscilação, já os questionamentos subiram muito o tom também, né? Então, assim, acho que se ele não ganha do Nacional, por exemplo, a temperatura estaria lá em cima, né? Mesmo com a classificação da Copa do Brasil. Bastante. E até o jogo de quarta-feira contra o Bahia, que vai definir a classificação, né? O Inter precisa apenas empatar o jogo em casa contra o Bahia, elimina o Bahia e passa para a próxima fase. Mas olha, Lucas, eu vou ser bem sincero, pelo futebol que o Inter está jogando atualmente, bastante irregular, a gente não sabe o que esperar do Inter, faz bons jogos, faz jogos ruins, empatou em casa, por exemplo, contra o Mirassol, jogando com o time titular, poderia até ter perdido o jogo, então é um time realmente que tá num momento ruim. E é um jogo muito complicado na quarta-feira contra o Bahia, até por isso o Roger fez essa opção, na minha opinião, de forma equivocada, de tirar muitos jogadores do duelo de amanhã contra o Sport. Esse time, por exemplo, que a gente vai falar na sequência do Inter, que deve entrar em campo amanhã, ele é um time muito parecido, Lucas, com aquele time que o Inter jogou no Rio de Janeiro, antes da partida contra o Nacional, também poupando para a Libertadores, e tomou 4 do Botafogo. Botafogo que também não vivia um grande momento, estava em dificuldade, e conseguiu com muita facilidade vencer esse time misto, reserva do Internacional. Então o torcedor ele está preocupado sim, porque a situação também no Brasileiro não é interessante. O Inter, se perder amanhã, pode entrar no Z4, pode entrar na zona de rebaixamento. Então, tudo isso também acaba pesando da cobrança do torcedor em cima do trabalho do Roger Machado. Pois é, pois é. O Sport naturalmente tem uma pressão muito maior, mas também é um Inter que chega pressionado. E aí, Léo, queria que a gente falasse um pouquinho de pontos positivos e negativos dessa equipe de Roger, né? A gente tá vendo aí na tela uma foto do jogo contra o Figueirense, né? Mas o Vitão já não veio para Recife, né? O Romero deve ser titular, a gente deve falar disso mais daqui a pouco. Mas queria que você fizesse uma análise assim, do que o Sport pode aproveitar e do que o Sport deve ter muito cuidado com o Inter, mesmo com uma equipe bem modificada. Então, Lucas, o Inter é um time que ele se notabiliza e os times do Roger, na verdade, eles têm essa característica de ter muito a bola. É um time que tenta chegar no campo adversário trocando passes. Então, um ponto positivo que eu vou colocar desse time do Inter é quando tem a bola, consegue se estabelecer no campo de ataque e aí consegue criar algumas jogadas importantes, jogadas de perigo contra o adversário. Agora, o Inter tem sofrido bastante, e aí eu já coloco nos pontos negativos, na bola aérea e também em contra-ataques. Então é um time, principalmente com os jogadores que vão entrar amanhã, é um time mais lento, tem uma defesa lenta e sofre com atacantes de velocidade da outra equipe e também na bola aérea. Então são 2 pontos aí que talvez o Sport consiga se aproveitar bastante. Esse time desentrosado, um time que com certeza vai ter mais a bola, vai tentar ter mais a bola e vai acabar deixando espaço atrás, algo que o Sport pode acabar aproveitando. O Sport também tem um problema muito grave, muito grave, assim, na bola aérea. Desse time misto aí que vai a campo, Léo, antes da gente entrar nos desfalques e na provável escalação, quem tu destacaria, assim, individualmente? Acho que é o Angel Romero mesmo? Vou te falar, cara, é uma opinião muito pessoal minha, tá? Eu não sou tão fã assim do Oscar Romero. Claro que ele fez gol no último jogo agora contra o Maracanã. Ele é um cara que tem um bom passe longo, assim, é um cara que consegue dar bons lançamentos, mas é um cara de pouca mobilidade, é um cara aquele meia mais clássico, né? Aquele cara até que parece, não, veja bem, não tô dizendo que o Romero é preguiçoso, mas ele parece ser preguiçoso em alguns momentos, porque é um cara que se movimenta menos, né? Então,
ele passa esse tipo de impressão, apesar de não ser exatamente preguiçoso, não é essa palavra, mas ele passa essa impressão de ser um jogador menos intenso, que participa menos do jogo. Então, eu não colocaria o destaque no Romero. Vou te dizer, Lucas, eu projetando aqui o time do Internacional, na sequência a gente vai falar, mas eu acho que o destaque pode ser o Vitinho, tá? O Vitinho tá voltando de lesão, ele foi titular do Inter nas finais do Campeonato Gaúcho. O Inter passou por cima do Grêmio, fez o que quis aqui no Campeonato Estadual, e o Vitinho era titular daquele time. Depois ele vai para o banco, teve uma lesão de uma fratura na mão, e aí acabou ficando alguns jogos afastado. Agora está de volta, e tecnicamente eu acho que é o jogador que mais pode assustar desse time, digamos, misto, reserva, que o Inter vai colocar em campo. Perfeito. E só uma correção, quando eu falei Ángel Romero, é Oscar Romero. O Ángel é o do Corinthians. São os o irmãos irmão. Romero aí. Exatamente. E o Oscar até teve o nome dele ligado ao esporte no começo da temporada. Foi um nome que o esporte entrou na pauta do esporte, mas o esporte acabou indo por outro caminho, né? Trouxe o Atencio lá do Independiente e acabou deixando de stand-by. E até me surpreendi quando ele foi pro Inter. Foi no último dia da janela, se eu não estou enganado, ele foi pro Inter. Eu acho um jogador interessante, mas aquilo que tu falou muito bem, assim, ele realmente tem a cadência que às vezes parece um pouco muito lento, né? Vamos agora pro... O Oscar Romero, desculpa, o Lucas, ele tem a brincadeira que fazem, né, com os irmãos, que o Oscar Romero é o que tem mais habilidade, que é o que tem mais técnica, mas não tem tanta entrega, não é aquele cara do jogo físico, de dar carrinho, de se esforçar. Isso é verdade. E o Angel é o contrário, é o cara que tem menos qualidade dos dois, mas é o cara que parece se entregar um pouco mais. Parece ter 5 em campo, né? Bom, a gente tá vendo aí na tela a lista de relacionados do Inter, né, divulgada pelo próprio clube. Assim, são muitos desfalques, né, Léo? Eu queria que você, se puder aí elencar. Eu lembro aqui de Vitão, Alan Patrick, Bruno Henrique, Wesley, tem mais gente aí, né? Borré também. Pois é, são 5 preservações, tá? São 5 jogadores que não estão machucados e o Roger tirou do jogo. O Vitão, 5 titulares. O Vitão, o Fernando, o Alan Patrick, o Wesley e o Bruno Henrique. Esses 5 jogadores são titulares, foram titulares no meio da semana pela Copa do Brasil e nem viajaram. Não estão no Recife, estão fora da partida. Dá para a gente ampliar essa lista com outros jogadores que estão no departamento médico, alguns já há bastante tempo, como é o caso do Borré, como é o caso do Carboneiro, que também já foi titular na reta final do Campeonato Gaúcho, o Ener Valencia, um jogador que também está machucado, e adicionando essa lista, meu caro Lucas, um jogador que vocês conhecem bem, o Vitor Gabriel, que no último jogo teve um entorse no tornozelo. Sim. Passou por um exame e teve ruptura de ligamento parcial, então deve ficar aí pelo menos algumas semanas afastado. Então, são vários jogadores que o Roger não conta, alguns por opção, outros por conta aí do departamento médico estar bastante lotado. Esqueci do Rocher nessa lista, né? Sim, Rocher. Goleiro, que teve a lesão tá mais bizarra que eu já vi na minha vida. A lesão do Rocher foi um negócio assim inacreditável, né? A aliança dele, acho que foi contra o Fluminense, se eu não estou enganado, né? Ele teve um problema. Foi contra o Flamengo, primeira rodada do Brasileiro. Isso, exatamente. E Vitor Gabriel, assim, um capítulo à parte antes da gente entrar na provável escalação. E evolução absurda, assim. Vitor Gabriel, ele foi lançado no Profissional do Esporte como lateral esquerdo, em 2021, numa fogueira absurda. Sport Corinthians em Itaquera, o então técnico Humberto Lousa colocou ele para jogar de lateral esquerdo. Ele foi uma avenida durante todo o jogo e o treinador insistiu nele, assim, foi assim constrangedor. O Sport toma justamente gols pelo lado dele, aí ele volta assim para perde espaço, né? Mas assim, todo mundo que você conversava no clube falava, pô, ele é muito promissor. E aí, antes dele ir para o Inter, ele muda, né? Estava até conversando com a pessoa do Sport sobre isso há umas semanas. Quando ele fez os 2 gols, acho que contra o Juventude, que aí a torcida do Sport começou a falar, tipo, a gente emprestou de novo, não sei o quê.
Aí uma pessoa do Sport até falou assim, pô, mas ele foi para a zaga ainda aqui no Sport. E aí no Inter maturou assim, e virou um zagueiraço, com a saída de bola absurda, assim, muito técnico. Então, assim, feliz por ele, viu? Feliz por ele. O Inter tem uma opção de compra, né? Vai exercer naturalmente. E até a gente tem informação aqui que o Inter estava tentando negociar um percentual até maior com o Sport, mas não sei se o Sport vai querer. Mas, o Lucas, até é uma história interessante. Eu não sei se vocês até ficaram sabendo, mas o Vitor Gabriel ele foi descoberto, digamos, pelo Roger, meio que por acaso, porque ele estava jogando no Sub-20 do Inter, se eu não me engano era um jogo de Campeonato Brasileiro, e o Roger estava recém chegando aqui, então ele estava acompanhando alguns jogos da base para tentar achar alguns garotos que pudessem ajudar. E nesse jogo, o Vitor Gabriel, se eu não me engano, ele estava jogando como lateral esquerdo nesse jogo do Sub-20. E foi um jogo que deu uma confusão, teve pancadaria, briga generalizada, teve uns 3 expulsos para cada lado. E aí o Vitor Gabriel termina jogando como zagueiro. E aí o Roger olha, vê que tem uma boa qualidade e traz o Vitor Gabriel para treinar com os profissionais. E desde então ele não saiu. Tem se mostrado assim um zagueiro, como tu disse, de muita saída de bola, um cara muito bom, de bons lançamentos, bom passe, um cara também de inteligência, um cara que se posiciona muito bem, sabe fazer linha de impedimento e principalmente, na minha opinião, um cara de bola aérea, tanto defensiva como ofensiva. Então é um zagueiro que, claro, precisa ainda evoluir, precisa de mais jogos nesse nível, né, top de Libertadores, Série A do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, mas com certeza é um jogador que, se continuar assim, vai deixar alguma grana aí para o Inter e para o Sport. Pois é. A história do jogo que mudou a vida de Gabriel, né? De Vitor Gabriel, quem diria que expulsões seriam benéficas para ele. E agora trazendo aqui a prova de escalação do Inter, né? Deve ter o Antony no gol, né? O Aguirre, o Roger, e o Juninho e o Ramon, né? Ou o Bernabé, talvez, começar jogando. O Ronaldo, Thiago Maia, o Tabata, Oscar Romero, o Vitinho e o Ricardo Matias, né? Por aí, né? Exatamente, até tinha anotado aqui exatamente isso, tá? O Antony é o goleiro, vai para o jogo, o Aguirre é o lateral, o Rohel e o Juninho. O Rohel, fica de olho nele, viu, Lucas? É o ponto fraco desse time do Inter aí, é um zagueiro que tem muita dificuldade técnica. É Atenção, aquele. Antônio Oliveira, pode É, assistir esse vídeo aí na pré-eleção. Se tu pegar os lances de Inter e Botafogo, tu vai ver que o Botafogo deita e rola em cima dele, assim, é um zagueiro Foi uma atuação alto. assustadora. Eu vi, assim, de relance, sim, a atuação do Inter naquele jogo foi muito ruim mesmo. É um zagueiro muito alto, é um zagueiro lento, assim, então, assim, se a bola for por cima, ele tem capacidade de tirar, mas por baixo é um zagueiro que tem muita dificuldade. Destaco também o Thiago Maia, que é um jogador que tem qualidade para ser titular, mas viveu aí um imbróglio, quase foi para o Santos, depois não foi, voltou, então acabou ficando no banco. E o Vitinho, né, que está de volta depois de algumas semanas aí longe. Destaque também para o Ricardo Matias, que é um jogador novo aí que está surgindo, né, 18 anos, O gol dele muito contra o alto. Mirassol, absurdo, né? Um golaço. É um jogador de seleção brasileira, é um jogador que tem muita projeção, né? O Inter tem uma expectativa muito grande nele, e ele está como titular, né? Até pelas ausências do Borré e do Valência. Então, é um jogador que está, na expressão do futebol, comendo a bola. Ele está, sim, muito focado, muito se entregando sempre nos jogos. Então, é um jogador que precisa aproveitar essa chance. Então, destacaria também o Ricardo Matias para esse jogo. E é aquela coisa, um time bem parecido com aquele que, repito, foi goleado pelo Botafogo. Pode ser, vou dar uma notícia, pode ser que a torcida do Sport comemore a sua primeira vitória aí no Campeonato Brasileiro. É o que a torcida mais quer, meu amigo. É o que a torcida mais quer. Porque a situação tá complicada. Tá complicada. Vamos ver se o Sport consegue aproveitar essa. Assim, é um benefício enfrentar o Inter
mesclado, né? Assim, quando saiu a tabela, era aquele jogo que o torcedor do esporte não colocava, assim, pontuação de 3 pontos. Sim, é aquele jogo quando o Inter é titular, né? Mas já que o Inter vem em reserva, a oportunidade se abre de uma forma muito grande. E aí veremos se o time vai aproveitar. Só um ponto antes da gente ir para a reta final. Eu gosto muito desse meio campo do Inter. Assim, eu gosto de Thiago Maia, para mim, eu acho um baita volante. Não entendi muito, assim, entendi, mas ao mesmo tempo não entendi, porque ele termina a temporada bem, né? Aí o Santos aparece, mas o projeto do Santos está se mostrando um belo problema, né? E aí vai, não vai, depois vai, não vai também. Acho que o Santos não vai tentar de novo mais, não, né? Eu acho que agora o Thiago Maia não vai querer, né? Se ele for um pouco inteligente, talvez ele queira ficar no Inter. Se falava muito do Neymar, né? Do poder de convencimento do Neymar voltando ao Santos. E Mas nem acho que isso Neymar foi sabe se fica, mesmo. né? Pois é, eu acho que isso foi o que mais pegou assim, o Thiago Maia. Ele tem também laços, né, com a cidade de Santos, então Sim, tem sim. amigos por lá, então acho que era muito por isso a questão da volta dele, acabou não acontecendo pelas questões financeiras do Santos, e ele ficou e depois ficou no banco, né? O Roger deu uma geladeira no Thiago Maia, deixou ele no banco, o Bruno Henrique virou titular, mas é um jogador assim que a torcida gosta, que a torcida sabe que tem qualidade para ser titular. Inclusive o Bruno Henrique tá recebendo tá sendo um pouco criticado, estão pegando no pé bastante do Bruno Henrique, e para muitos o Thiago Maia já devia ser titular novamente Voltar, nesse né? time. Tendo uma boa atuação amanhã, pode ser que já na quarta-feira contra o Bahia possa voltar a ser titular. É isso. É isso. Vamos aqui para a reta final da nosso De Olho Neles. Queria agradecer ao Léo aí pela participação, mas antes da despedida, não vai escapar dos palpites. Diga aí, Léo, seu palpite para esporte internacional neste domingo. Só Vamos uma lá, coisa. Lucas. Só uma coisa aqui. Diga. Todos os setoristas que eu convidei, né? Eu lancei o canal na terceira rodada. De lá para cá, o Sport conquistou 1 ponto. Então, assim, todos os setoristas que vieram dar sua belíssima colaboração aqui no canal, com as informações dos adversários do Sport, eu estou brincando que levaram os 3 pontos, né? Setorista de Ceará, de Fluminense, enfim. Vamos ver se você vai levar ou vai deixar pela primeira vez 3 pontos com o anfitrião. Eu vou. Cara, eu acho que o Inter não ganha, tá? Eu acho que com esse time é bem difícil. É um time desentrosado, é um time que tem muito menos qualidade em relação ao titular. Não tem o Alan Patrick, né, que é o principal jogador desse time. Então eu vou apostar no empate. Acho que vai ficar por aí um empate em 0-0, um jogo ruim, com os jogadores que vão estar em campo, a bola vai apanhar bastante. Então vou apostar num 0-0, mas deixando, repito, aquele discurso de motivação para o torcedor do esporte, porque essa é uma boa chance de vencer o Internacional. Pois é, eu vou manter meu 1-0. Eu acho que é uma oportunidade para o esporte finalmente ganhar 3 pontos. Se não ganhar neste domingo, aí realmente eu não sei mais o que esperar. E com todo respeito ao Inter, claro, mas assim, o Inter está focado na Libertadores, né? Tanto que vem com o time B. Então tem esse lado. Léo, queria te agradecer pela participação, foi ótimo. Trouxe raio-x completo aí do Inter. Também queria deixar esse espaço aqui para você divulgar seu canal no YouTube, né? E também suas redes sociais, enfim, para quem quiser lhe acompanhar por lá. Valeu, Lucas. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí. É um prazer também falar com o pessoal aí de Pernambuco, torcedores do esporte aí espalhado pelo Brasil, pelo mundo. Então, é um prazer. Gosto bastante do esporte, é um time que me identifico bastante. Torci bastante lá em 2008. Tinha 9 anos de idade naquela Copa do Brasil. Torci bastante para o esporte. Que Então, eliminou o Inter, diga-se, né? Com um gol histórico de exatamente. Duval. Então, gosto bastante, obrigado pelo convite. E vou deixar então aí o meu canal para vocês. É Leonardo Sonda, então quem quiser acompanhar. É Sonda Repórter, na verdade, mas se pesquisar aí Leonardo Sonda. Informações do Inter todos os dias. Pessoal que
quiser dar uma olhada, se sinta convidado. E obrigado mais uma vez, Lucas, aqui pelo convite. Perfeito, meu amigo. Vamos embora. Para você que chegou até aqui, se inscreva no canal se não está inscrito. Se inscreva nos dois aí. Deixa o like. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Voltamos com o pós-jogo, diretamente lá da Ilha do Retiro neste domingo. Coletiva também do Antônio Oliveira. Enfim, cobertura completa aqui no canal do Lucas Holanda. Abraço, pessoal. Tamo junto e até a próxima.